Luz e Fraternidade do Amor. Título: Transição Planetária. Com certeza nós vamos passar um dia maravilhoso aqui, com muita paz, com muito amor e com muito aprendizado. E nós vamos dedicar esse nosso terceiro seminário ao nosso querido amigo Amarildo, que aonde ele estiver, ele possa receber como forma do nosso abraço, do nossa amizade, a paz, o amor e o aprendizado que com certeza nós vamos ter aqui hoje. E que ele possa estar bem, possa estar muito feliz com mais essa realização. E para apresentar a nossa associação, eu vou passar para vocês o Cadu de Pascoli. Muito bom dia a todos. Vamos às atividades da Associação de Estudos Espíritas Luz e Fraternidade de Amor, que fica na rua Albuquerque Lins, número 467, no Jardim Paulista. 4 anos de atividade neste endereço. Segunda-feira, das 19h30 às 21h30, evangelização infantil, dos 2 aos 12 anos de idade. 4 grupos de estudos, turmas 1, 2, 3 e 4. Às terça-feiras, das 7 horas da noite às 9 da noite, evangelização de bebês, evangelização infanto-juvenil de 2 a 12 anos, evangelização de jovens de 2 a 17 anos, passe às crianças, evangelização dos pais e grupo de estudos. Quarta-feira, a partir das 18 horas, tratamento espiritual, passe magnético, palestra pública, atendimento fraterno e passes. Quinta-feira, a partir das 18 horas, tratamento espiritual físico, palestra pública, atendimento fraterno e passes. Sexta-feira, às 8 horas da noite, desobsessão, privativo. Aos sábados, das 8 da manhã às 10 da manhã, grupo de estudos. Muito obrigado. Vocês viram, né? Nós temos atividades aí todos os dias. E também, né, Cadu, aproveitando e dando os parabéns a toda a equipe da casa pelo trabalho realizado, pela organização aqui hoje. Dando início também às nossas atividades, nós vamos chamar aqui a presidente da casa, a Elídia, que vai fazer a prece inicial para nós. Um bom dia a todos. Eu quero fazer um convite a vocês, nesse momento, a gente fechar os nossos olhos, acalmar a nossa mente, sentir o pulsar do nosso coração e juntos agradecer aquele que é o Criador, Deus. Agradecer a Jesus, o nosso guia, irmão maior. Agradecer a espiritualidade maior aqui presente, envolvendo a cada um de nós, para que possamos fazer desse dia, desses momentos, momento de alimentação espiritual para cada um de nós. E assim, obrigada, amigo Jesus. Obrigada, amigos espirituais, por esse momento, por essa oportunidade e por todos esses nossos irmãos aqui presentes. Obrigada pela oportunidade de trabalho, a oportunidade de aprendizado, a oportunidade de servir, para que possamos fazer desse dia um dia de autocura para cada um de nós. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, amigos espirituais. Hoje e sempre, que assim seja. Muito obrigada. Só lembrando a vocês que nós citamos aqui, né, dedicando o nosso trabalho ao Amarildo, né? O Amarildo, ele foi presidente da casa, desencarnou esse ano, deixando uma saudade enorme em nossos corações.
O ano passado, desculpe, 2019, e deixou realmente, né, Cadu, uma saudade enorme em nossos corações. Então eu tenho certeza que ele está muito feliz, como eu disse, por essa realização. Nós temos tempo ainda para uns recadinhos. É o seguinte, das 12h15 às 13h30, nós teremos o nosso intervalo para o almoço. Aqui próximo, o melhor local para tomarmos refeições é o Shopping Santa Úrsula. Dá para ir a pé, né? Bem perto, tá? E tem alguns outros pequenos restaurantes por aqui, mas aí é a escolha de vocês. A gente cita para lembrar a vocês, então, esse local. Vamos ter os intervalos, né? Para um coffee, também procurando sempre, né? Dentro daquele horário, para a gente poder seguir a nossa programação, horário britânico. Conto com vocês. Então, acho que nós podemos começar, né, Cadu? Já com o primeiro tema da manhã, que será Transição Planetária, ou seja, o título do nosso seminário, né? E nós vamos trazer para fazer esse nosso primeiro assunto do dia, Ricardo Egídio. Então, Ricardo com o tema Transição Planetária. Bom dia a todos. Nós vamos iniciar, então, essa reflexão com uma passagem, um ensinamento de Jesus, para termos alguma ideia de que todas as leis divinas, todos os ensinamentos do Pai Celeste, eles estão intimamente interligados. Todos os assuntos, todos os ensinamentos, todo o Evangelho. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai. Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e destes-me de comer. Tive sede e destes-me de beber. Era estrangeiro e hospedastes-me. Estava nu e vestistes-me. Adoeci e visitastes-me. Estive na prisão e fostes me ver. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: Em verdade vos digo, que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes. Estando nu, não me vestistes, e enfermo, e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede,
ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos. Então lhes responderá, dizendo: em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então, esse vídeo, se nós refletirmos na totalidade das leis divinas, existem várias interpretações para esse vídeo. Ou ele se relaciona com várias passagens do Evangelho. Mas a atenção, e que diz respeito ao tema desta manhã, que é a transição, é que, de um modo ou de outro, a transição planetária, a transformação da Terra em um planeta regenerado, já estava programada, já estava nos planos do Criador. A transição se dará de um ou outro modo. E cabe a nós, nesse momento, fazermos o melhor que pudermos. A transição está ocorrendo. Existem inúmeras dúvidas em relação à transição. Mas são dúvidas que permeiam o nosso ser, já que imediatistas, próprio do nosso próprio grau evolutivo. E por isso, talvez um tema que nós esperamos tanto como sendo o tema do seminário, não seja tudo quanto cada um de nós aqui esperávamos. Porque o tema é muito simples. A transição se dará. O que cabe a nós realizar? Então, através da orientação, quando do estudo do tema, foi o ponto principal. O que é que nós podemos fazer? Como nós devemos agir? É simples. Como nós devemos agir? Nós já temos ciência e conhecimento do Evangelho e dos ensinamentos. Então, sobre o cumprimento das leis celestiais, dentre todas as leis divinas, a transição planetária está intimamente ligada à lei do progresso. E a comunhão das criaturas, igualmente, num mesmo horizonte. Os espíritos encarnados e desencarnados devem contribuir para o cumprimento do progresso do mundo e de todas as criaturas. Sabe-se bem, o momento que estamos vivendo envolve não só os espíritos encarnados ou desencarnados da Terra, mas também
os irmãos de outras esferas espirituais. Então, como conversamos, muitas dúvidas pairam sobre as nossas mentes, sobre os nossos pensamentos. São dúvidas naturais, imediatas, mas se analisarmos com carinho o plano divino, não devemos nos preocupar tanto com essas dúvidas, já que o nosso espírito é imortal. Uma dessas dúvidas, apenas como título de exemplo, se diz quanto à data da transição planetária. Que dia, que hora, em qual minuto, quando se dará? Só um exemplo. Quando nós fazemos aniversário à meia-noite, quão estamos diferente à meia-noite 1? A nossa mudança é com o passar dos anos, de modo natural. Não há que nos preocuparmos qual será a data. Existem orientações, existem revelações, mas a nós cabe nos preocupar com outra coisa: como devemos agir, tratar melhor os nossos irmãos. Já estamos fazendo a nossa parte, porque a data em si está programada antes da criação desse planeta. Sobre o aumento de transtornos mentais, e que a gente discute muito, das depressões, das síndromes diversas e até mesmo dos suicídios, é natural que isso aconteça, não somente pela transição planetária, mas pelos excessos materiais, pelos abusos e os prazeres terrenos que nós abusamos. O aumento desses transtornos não diz respeito tão somente à transição. A responsabilidade é nossa, nós que estamos transtornados e nós que pouco amamos e instruímos aqueles que caíram em tentação e passam por momentos delicados. A boa notícia é que Deus, Pai Celeste, já nos perdoou antes mesmo de cometermos as nossas falhas. Outra dúvida também que permeia o tema diz respeito aos desencarnes coletivos que já aconteceram e vão acontecer. A transição se dará de um jeito ou de outro. Mas tem algumas explicações. Por exemplo, se pegarmos o tsunami no Oceano Índico, era uma região onde os espíritos que lá habitavam, não todos
mas os espíritos encarnados que lá habitavam, e também aqueles espíritos que visitavam, abusavam, dentre todos os vícios imediatos, do sexo desregrado. Era uma região propícia a essa questão tão triste. Como no vídeo alegórico, os bodes e as ovelhas. É só alegórico. Poderíamos dizer o vermelho e o azul. Não é o bicho. O planeta se regenerará. Aqueles mais praticaram o bem, o amor e a caridade terão direito a renascer um dia, e que pode demorar milhares de anos, na terra regenerada. Aqueles que não aprenderam, que ainda não superaram os seus equívocos, as suas dificuldades, passarão para outro planeta, ainda onde vão espiar e vão superar através das provas que são indispensáveis ao nosso crescimento, à nossa evolução espiritual e moral. Vai haver desencarnes coletivos? Sim. Rezem e sigam. Rezemos e sigamos em frente, porque os desencarnes vão acontecer e a nossa parte tem de ser feita com desencarnes coletivos ou não. Sobre as perturbações ou ataques, nós tememos os nossos irmãos menos esclarecidos quanto à prática do amor. Foi-se o tempo tirar esses irmãos de perto de mim. Esses espíritos estão me perturbando. Deus queira estes espíritos maus, zombeteiros, longe de mim. Foi-se o tempo. Hoje, se sofrermos perturbações ou ataques, num primeiro momento a responsabilidade é nossa pela condição que estamos vibrando. Atraímos aquilo que estamos pensando. Responsabilidade nossa. Baixada a faixa vibratória, seremos atingidos por aqueles que pensam como nós. Mas, e se isso acontecer, são irmãos como nós, carentes de amor, implorando pela ajuda, e que nós temos de estender as mãos. Não são maus espíritos. Se, e nem podemos julgar, mas se
nos encontramos numa situação melhor do que eles, por certo uma coisa: um dia fomos como eles e pedimos a misericórdia do Pai Celeste que nos ajudasse. Espíritos, irmãos menos esclarecidos, vem a mim, que darei a mão e vou te ajudar. No livro Transição Planetária do Divaldo, pelo espírito Manuel de Miranda, eles foram ajudar no tsunami, no Oceano Índico. Sofreram aqueles que foram ajudar e também aqueles que faleceram e as famílias que ficaram e se revoltaram. Sofreram duros ataques. Se alguém já leu, vai saber o que eu estou dizendo. Ataques ferrenhos, recebidos de braços abertos pela espiritualidade. Enérgicos, sim. A exemplo de Jesus, quando da expulsão dos vendilhões do templo. Enérgico, sim, mas dotado de todo o amor. Outra dúvida. Essas dúvidas eu acabei por perceber através de conversas informais e também através de inúmeros vídeos que a gente tem no YouTube. As dúvidas são naturais. Não é errado. Não é condenável ter essas dúvidas. A única coisa, e que foi orientado pela espiritualidade, é que não concentrássemos as nossas atenções com essas dúvidas, com questões acessórias, quando o principal nos tempos em que estamos vivendo é a prática do amor, a prática do Evangelho. Foi-se também o tempo dos oradores, dos pastores e dos padres dogmáticos. Nós conhecemos o Evangelho. Pode ser ele da crença que for, muda a nomenclatura, mas a virtude é uma só. A essência é uma só. Podemos não saber dos evangelhos de cabo a rabo, incisos, perguntas, números, mas a essência nós sabemos. Talvez porque já lemos, estudamos, assistimos, mas sobretudo porque nós fomos criados simples e ignorantes, mas à semelhança e com a semente do amor no nosso coração. Por isso que às vezes a consciência pesa, mas nós somos capazes, nós temos ciência. Quanto ao exílio, ao degredo, se os espíritos não cumpriram a prática do amor e da caridade conforme os planos de Deus, seriam exilados, como em capela. E, apesar de refletirmos, não nos esqueçamos que, independentemente disso ou daquilo,
O ideal e o mais importante é contribuir ao máximo para os planos de Deus. Eu não sei, desculpa, eu não sei se eu passei as folhas, porque eu não numerei, mas desapareceu aqui. Era a última. Então, apenas para nós não fugirmos muito, o que é, em resumo, a transição planetária? A elevação da Terra de mundo de provas e expiações a mundo de regeneração, em cumprimento ao progresso dos mundos e das criaturas. É a lei do progresso. Mundo de expiações e provas, habitado por espíritos que guardam certo progresso intelectual, mas grandes imperfeições morais. Daí, através de trabalho penoso e diante de misérias diversas, expiarem seus equívocos, a purificação. É uma definição através do Evangelho, com outras palavras, mas baseado no Evangelho. É o mundo que estamos vivendo hoje. É difícil? É difícil, mas nós sobrevivemos aqui. Não há com que se preocupar. Vemos tantos irmãos preocupados se renascerão em outro planeta ou na Terra regenerada. Nós somos perfeitamente capazes. Não nos preocupemos. E o mundo de regeneração será o planeta nós vivemos adiante? Diz respeito à transitoriedade entre o mundo de expiações e provas e os mundos felizes. Nesse, o de regeneração, os espíritos ainda estão ligados à matéria, mas isentos de vícios e paixões avassaladoras. Ainda existem, mas menos do que se via, do que se vê no mundo de provas e expiações. Esse hoje nós vivemos. E vivemos nós encarnados e os desencarnados que também vivem neste planeta. É a aurora de regeneração, a aurora da paz e do contentamento que nós almejamos. É o prelúdio de mais paz, de mais alegrias, de mais contentamento. Voltando àquela questão, e que todas as leis, todos os ensinamentos, eles estão intimamente interligados, todo o Evangelho. Por Jesus, ninguém vai ao Pai, senão por mim. Por Jesus também, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Como devemos nos portar? O que devemos fazer nesse período em que estamos passando pela transição?
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há dúvidas. Em inúmeras oportunidades, em apresentações, em reflexões, palestras, preleções feitas na nossa casa, a nossa orientação é única. Tivermos dúvida quanto a este autor, quanto àquele autor, quanto àquela palestra ou aquele áudio, Evangelho. Lá não há dúvida. É difícil, é tão difícil cumprir o que está no Evangelho. É difícil para a nossa condição, mas nós temos a possibilidade de caminhar e galgar muitos degraus. Não é pouco, não. São muitos degraus nessa existência. Continua sendo difícil, mas é o ideal. Quanto mais estudarmos, colocarmos em prática, mais rápido nós chegamos à paz e alegria que nós esperamos todos os dias. Então, no Evangelho, o Consolador, os temas se interligam. Quem herdará o reino dos céus? Alegoria. Quem passará ao mundo regenerado? Quem mais seguiu, praticou as lições do Evangelho? Qual é a métrica? Nós não sabemos, isso só diz respeito ao Pai Celeste. Quem renascerá um dia no planeta regenerado? Quem mais praticou as lições, os ensinamentos do Evangelho? Quem renascerá em outro planeta, ainda de provas e expiações? Quem menos praticou os ensinamentos do Evangelho? Não tem erro. E se houver alguma dúvida, qual a métrica? Nós não seremos informados. Desencarnamos ou já desencarnamos. Chegou a hora, nós seremos realocados. E se bobear, vamos ficar sabendo só depois que renascermos. Talvez nem aproveitemos a ansiedade, mesmo porque ela pode nos assustar. Aí quando a gente nasce, quando a gente renasce, quando a gente reencarna, nós perdemos as lembranças, no todo ou em parte. Então não há que se preocupar. Renasceu, reencarnou, vida que segue. Onde é que eu estava? Estava em qualquer lugar. Aqui é o meu lugar. A terra regenerada, o mundo de expiações e provas, graças a Deus. Não pratiquei tanto quanto devia, e a misericórdia do Pai me deu mais uma oportunidade, mais uma oportunidade de seguir. E um outro apontamento, antes de finalizar, diz respeito a esse livro de Chico, pelo Espírito Humberto de Campos.
Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, gera inúmeras dúvidas em todo lugar que nós discutimos ou conversamos a respeito. É uma contribuição tão grande, mas tão grande desses nossos irmãos, mas talvez o ponto que enxergamos é um pouquinho equivocado. O Brasil é um país privilegiado. É sim. E o que nós podemos fazer para aproveitar e para contribuir, já que é aqui que nós estamos vivendo? Um país, segundo a música, abençoado por Deus e bonito por natureza. Muito, muito, muito bonito. Clima agradável. Poucas catástrofes. Povo amistoso, mesmo diante de tantos desafios se nos apresentam. Rico em águas. Por que o Brasil? O que nós, que aqui estamos, podemos fazer para contribuir, aproveitando das condições que essa nação nos agracia, nos presenteia. Um país rico em água. Água Água, um condutor energético. Lembrem-se, fluido cósmico universal, sintonia de pensamento. A água é condutor. Podemos aproveitar a água para vibrar. De modo a auxiliarmos nessa transição os melhores pensamentos, os melhores sentimentos e, sobretudo, a prática dos ensinamentos do Pai Celestial e das exemplificações de Jesus. Vamos nos concentrar. Se tiver oportunidade, deem as mãos, fechem os olhos, por favor. Um chamado, conclame ao trabalho amoroso e fraterno. Amados irmãos, é com uma alegria muito grande que nos reunimos aqui nesta manhã. Com essa frase de Paulo de Tarso, reavivamos de todo o nosso coração o verdadeiro sentido dessa luz, dessa fraternidade e desse amor. Onde há trabalho, há riqueza, e onde há cooperação, há paz. Estejamos no decorrer desse seminário receptivos à luz que recai sobre cada um de nós,
Abramos os nossos corações aos ensinamentos esclarecedores e reflitamos, rogando: ó Pai de toda bondade e coração, dai-nos a sabedoria e o discernimento para colocarmos em prática a sua lei de amor, especialmente no relacionamento com os nossos irmãos. Se o tempo aqui na matéria, meus caros e caras irmãs, vos parece voar, se surpreenderiam com a esfera espiritual. O tempo urge em todo o entorno deste globo. Muito embora essa urgência nem de longe se trata do modo que entendestes ou que estáis acostumados, lembremo-nos da imortalidade do Espírito. Não há motivo algum para ansiedades equivocadas. O tempo urge, sim, para a prática balsâmica dos ensinamentos de Deus e do nosso irmão maior. Que renúncia a de Jesus em nosso nome. A transição planetária é um marco real, sobremaneira importante, que nos remete a todos, encarnados e desencarnados, ao trabalho amoroso e fraterno. Orai e vigiai, amando e instruindo com retidão as nossas crianças, nossas famílias e os nossos irmãos. Cuidemos uns dos outros. E se um dia o desânimo, a tristeza ou a solidão se apresentar, ó Mãe Maria amorosa, cubra-nos com o seu manto de amor e luz, nos acolha como teus filhos e nos proteja em teu colo. O hino à esperança é o convite feito a cada um de nós partilhar e compartilhar a rara beleza que é viver. Muita paz.